Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao webinar sobre a introdução à transição energética, que faz parte das ações voltadas para a Semana do Meio Ambiente da Cocal. Eu sou Giovanni Bacari, do time de Novos Negócios, e hoje vou conversar com a Leidiane Ferronato Mariani. E antes de começar, eu queria apresentar um pouco da nossa convidada especial, que é muito especial de fato, para mim e para a Cocal, pois ela tem contribuído bastante com algumas parcerias estratégicas, com algumas universidades, instituições e parcerias. Então, ela tem dado uma contribuição significativa para os nossos trabalhos na Cocal também, na área de novos negócios. A Leidiane, ela é diretora executiva e sócia fundadora da Amplum Biogás. Ela também é doutora em Planejamento de Sistemas Energéticos e Engenharia Ambiental, especialista em biogás e biometano, energia dos resíduos e sustentabilidade, e, além disso, cofundadora e coordenadora de governança da rede Mulheres do Biogás. E vale ressaltar também que há 2 semanas atrás, Leidiane ganhou um prêmio dos melhores do biogás, como profissional da área, no 6º Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano. Então, parabéns, Leidiane, e seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Obrigada pelo convite, obrigada, é uma honra estar aqui falando com a Cocal, falando com o público que vai escutar esse webinar, com um tema tão interessante. Eu agradeço imensamente o convite, uma honra estar aqui contigo conversando. Obrigada. Então, vamos começar, a ideia hoje, Leide, é um bate-papo mesmo, sobre transição energética. A ideia é com que a gente passe para as pessoas, para quem está nos assistindo, que esse tema já faz parte do nosso cotidiano, mas que muitas vezes a gente não percebe, Então, para começar, você poderia já, de cara, mostrar para a gente o que é a transição energética, O que é tão importante nos dias de hoje, esse tema? Então, Gi, a transição energética é esse processo pelo qual a gente está passando de substituição das fontes, fontes fósseis de energia por fontes renováveis. Então, um processo que está levando e vai levar alguns anos ainda mundialmente, porque a gente, no fundo, a nossa economia é muito baseada em fontes fósseis de energia, que geram emissões de gases que causam o efeito estufa, que causam mudanças climáticas. Então, a transição energética é esse processo de, pouco a pouco, nós irmos substituindo as fontes de energia por fontes renováveis, como a energia solar, a energia eólica, os biocombustíveis, que são tão importantes na economia brasileira. Então, esse é um processo de transição energética que, além da gente fazer essa transição para fontes renováveis, a gente também precisa fazer de uma forma justa e adaptada à realidade de cada país, de cada região. Então, é um processo essencial, realmente, para o futuro da nossa humanidade, Porque a gente cada vez mais vem vivendo a realidade dos impactos que as mudanças climáticas estão gerando na nossa vida, no nosso dia a dia. Olhando um pouquinho para o biogás, Leide, já que é um dos nossos biocombustíveis, é uma das energias limpas, que a Cocal produz. Quais são as vantagens ambientais e econômicas em comparação a alguns combustíveis fósseis, por exemplo? Ótimo, é bem importante entender o biogás como mais um biocombustível. Então, o biogás é um combustível que é produzido a partir de resíduos, de efluentes, ou seja, da matéria orgânica que entra num processo de degradação anaeróbio, ou seja, num ambiente sem oxigênio. Quando as bactérias começam a degradar aquela matéria orgânica, elas vão produzir o biogás, que tem cerca de 60% de metano, e que esse metano é o que faz esse gás ter uma capacidade de gerar energia, Ele tem um poder calorífico e pode gerar energia elétrica ou, por exemplo, substituir diesel, ser utilizado como combustível em veículos. Então, esse é um dos biocombustíveis que a gente pode gerar no Brasil com muita capacidade, porque o Brasil tem muita biomassa residual, muitos resíduos da agricultura, da pecuária, das indústrias, de aterros sanitários.
Então, é um biocombustível que vem se destacando, especialmente pela capacidade que tem de gerar não apenas energia elétrica, mas também de ser utilizado como combustível em veículos e indústrias, né? Como um similar ao gás natural. Acho que esse é o ponto. O biogás pode produzir o biometano, que o biometano passa a ser um gás similar ao gás natural, com todas as aplicações que ele já tem hoje no Brasil e mundialmente também. Então, é um gás muito importante, porque além de ser renovável, ou seja, ser produzido a partir de resíduos e efluentes e de matéria orgânica, de biomassa, ele pode substituir vários outros combustíveis fósseis, como o gás ou o próprio diesel ou a gasolina. Ok, muito bom. Leide, você que tem acompanhado bastante, né, esse processo, né, do início do biogás, né, a produção de biometano, quais são ainda os principais desafios na utilização do biogás e como você acha que a gente pode superá-los? Gi, esse é um ponto importante, porque a gente se pergunta assim, se é um gás renovável, né, com potencial que pode ser realizado a partir de resíduos, de efluentes, ou seja, a princípio está muito disponível no Brasil. Por exemplo, na indústria de cana, ele pode ser produzido a partir da degradação da vinhaça, da torta de filtro ou até do próprio bagaço. Então, por que ele não... Se tem um potencial tão importante, por que ele ainda não se realizou de forma ampla no Brasil? Então, o que a gente percebe de alguns desafios ainda no Brasil para esse potencial se realizar passa por questões de competitividade, dificuldades, às vezes, de investimento, também alguns pontos relacionados à simetria de informação, que a gente chama, né? Porque nem todas as empresas, todos os profissionais têm acesso à informação e conseguem tomar decisão para garantir um bom investimento. Também passa por questões de incentivo, políticas de incentivo, regulação desse combustível. Nem todos os estados ainda regularam a injeção do biometano nas redes de gás natural. Também passa por questões de pouco ainda de desenvolvimento tecnológico e inovação, então de conexão entre a indústria e a pesquisa e desenvolvimento, para que alguns desafios ainda sejam superados e esse potencial possa ser mais aproveitado. Então, ainda tem vários desafios, mas o que a gente percebe nos últimos anos é uma vontade política e do poder privado muito grande, um investimento muito pesado em fazer esse combustível se tornar realmente um combustível importante na nossa matriz energética. Então, vem havendo várias políticas públicas, discussões em vários níveis, federal, estadual e municipal, e também investimento de muitas empresas nesse setor, por exemplo, como a Cocal, que vem investindo muito, inovando nos seus processos para fazer o biogás se tornar mais um biocombustível produzido a partir da cana-de-açúcar. Legal, Leide. E agora eu queria aproveitar um pouquinho, né, da sua experiência e das suas viagens, né, tanto no Brasil como fora, né, representando, né, as entidades que você trabalha, né, a Rede Mulheres de Biogás, para contar um pouquinho para a gente alguns estudos de caso, de projetos, né, de sucesso de produção e utilização do biogás no Brasil e ao redor do mundo. Então, Gi, assim, comentando um pouco para vocês, o setor de biogás e biometano na Europa se desenvolveu bastante nos últimos anos, nos últimos 10 anos. Lá a gente tem assim, mais de 15 mil plantas produzindo biogás, a maioria delas já avançando ou já produzindo biometano. Num processo de transição energética, retomando o que a gente falou no início, né? Então, de a Europa passar a consumir mais combustíveis renováveis, mas também em busca de segurança energética, que acho que é um ponto bem importante. Não é apenas sobre ter várias fontes de energia e fontes de energias renováveis, mas também por garantir energia e combustíveis para a produção, para a população, para o dia a dia da população e para a indústria. Então, a Europa vem passando por esse processo já de transição há alguns anos, investindo muito no tema, realmente colocando diversos incentivos, dependendo do país. Isso fez com que lá hajam vários cases, várias plantas com alto nível tecnológico, aproveitando resíduos e substratos para a produção de biogás em larga escala e injeção desse biogás, desse biometano,
na rede de transporte, nos gasodutos no continente todo europeu. Além, obviamente, também da geração de energia elétrica. Outros casos importantes que a gente vê é nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos vem avançando bastante nesse tema, tem várias plantas. Lá também tem bastante aterros sanitários, como a gente vê na realidade aqui do Brasil. E esse setor de biogás e biometano avançando bastante também, com bastante incentivo do próprio governo para ver essa transição. No Brasil, a gente percebe assim, a gente vem acompanhando alguns casos empresas que vêm investindo ao longo dos últimos anos no desenvolvimento desse setor. Então, a gente pode destacar como um setor importante o setor de aterros sanitários, então, que é os resíduos sólidos urbanos, quando eles são retirados da nossa casa, né, eles são levados normalmente para aterros sanitários, então para lugares onde é feita a disposição, e o gás que é produzido nesse processo de decomposição, que é o biogás, é captado para ser gerado, então, de energia elétrica ou biometano. E existem já alguns casos assim no Brasil, que vem aproveitando esse biometano, aproveitando inclusive o dióxido de carbono produzido no processo para compressão, para uso em indústrias, e gerando ativos ambientais. Então, a gente tem alguns casos em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ceará também a gente tem um caso assim. E na indústria sucroenergética também é uma indústria que vem avançando muito, com potencial muito considerável de produção de biogás e biometano no país. E um caso assim que eu destaco é o caso da Cocal, que investiu nessa planta de Narandiba e produz biogás a partir de vinhaça e a partir da torta de filtro e outros resíduos também, né, que vocês vêm considerando, vêm trazendo para produzir esse biogás, para converter em biometano e injetar na rede de gás para levar para Presidente Prudente, então para consumo na região. Então e também para consumo interno, né? Vocês fazem consumo na própria frota de veículos. Então esse é um caso incrível, um exemplo realmente, uma inovação. Foi o primeiro a ser conectado à rede de gás do estado de São Paulo e é um caso, com certeza, é um caso de referência. Além de vários outros casos também, às vezes em pequena escala, eu diria, comparado com uma unidade da Cocal, que é uma unidade de grande porte, né, de produção de biometano. A gente também tem no Brasil vários casos de produção de biogás e biometano a partir de dejetos de suínos, de bovinos. Então, a gente pode... O interessante do biogás é essa capacidade, essa versatilidade, essa capacidade de ser produzido em pequena escala, até em micro escala, escala doméstica, né, com restos de resíduos de restaurantes, por exemplo, para substituição de gás de cozinha numa família, numa casa, até projetos enormes com realmente exportação, venda desse combustível. Então, são diversos casos hoje, a gente já tem algumas centenas de projetos no Brasil e um setor que, com certeza, em alguns anos vai ter uma participação muito importante na matriz energética e na economia brasileira, na geração de empregos. Neide, pegando esse gancho seu, né, do potencial, né, de produção de biogás no Brasil, eu queria aproveitar e perguntar para você também, né, que é tão atuante no setor, né, qual que é, de fato, o potencial de crescimento e expansão do mercado de biogás, né, hoje? Porque nós, né, na Cocal, por exemplo, quase toda semana a gente recebe visitas, né, de outras usinas, por exemplo, que têm a curiosidade e às vezes o interesse, né, de ter uma planta de biogás, mas qual que é de fato, né, esse potencial de crescimento no Brasil? Giovanni, essa é uma pergunta bem interessante, porque é bem difícil a gente chegar num número específico. Alguns estudos indicam potenciais, são vários estudos que indicam potenciais diferentes para o Brasil. E eu sempre digo que não existe um potencial errado ou um número errado. Tudo depende de quais considerações são feitas para o desenvolvimento desses estudos. Então,
Por exemplo, existe um estudo da empresa de pesquisa energética que indica um potencial de mais de 100 bilhões de metros cúbicos de biogás por ano, que é um número realmente considerável. Com isso, seria possível, fazendo um paralelo, é mais de 80% do consumo de diesel hoje no Brasil, e o Brasil consome muito diesel, né? Então, é um número muito importante. A Associação de Biogás indica na faixa de 80 a 90 bilhões. Há alguns outros estudos que indicam um valor um pouco menor que isso. Eu fiz parte de um estudo do Instituto 17, que a gente fez um estudo do que a gente chama de um potencial de curtíssimo prazo, de 5 anos, na faixa de 11 bilhões de metros cúbicos de biogás por ano. Então, varia bastante esse número, e eu costumo fazer um paralelo como se fosse... A gente fala muito do pré-sal caipira, né? Que o biogás e o biometano é o pré-sal caipira. E esse pré-sal caipira é como se ele tivesse várias camadas a serem exploradas, e conforme as primeiras camadas mais viáveis, os projetos mais viáveis forem sendo explorados e a tecnologia, o conhecimento for desenvolvido, a gente vai chegar em camadas um pouco mais profundas. Então, eu digo assim que esse potencial pode chegar a mais de 100 bilhões de metros cúbicos no Brasil, num médio e longo prazo, podendo assim tomar um porte do que é hoje o setor de etanol e o setor de biodiesel no Brasil. Então, realmente é um potencial muito grande, porque a gente está falando de um país com um clima tropical, com grande produção de biomassa, de resíduos. Então, a gente pode dizer desse número de cerca de 100 bilhões que a EPA indica é um potencial real mesmo, né? De uso de palhas, de cultivos energéticos, de resíduos e de efluentes. Ótimo, realmente é um número expressivo, né? E é fantástico, né? Como que a gente pode hoje, né, aproveitar, né, e promover a economia circular, né, com o aproveitamento dos resíduos e tudo que a gente tem de subprodutos, né? Isso que você está falando de economia circular, e acho que é bem importante. Às vezes a gente fala muito da transição energética, mas quando a gente está aqui no Brasil, com a nossa capacidade da nossa bioeconomia, é bem importante entender esse conceito de economia circular. É um material que a gente aproveita ao máximo ele e ele volta para o campo como fertilizante. Isso. Então, esse é um ponto muito importante da gente entender que quanto mais a gente trabalhar com economia circular, mais a gente vai estar utilizando bem os nossos recursos. Isso eu falo até financeiramente falando, não só uma questão de meio ambiente. A gente está falando de ganhos financeiros de desenvolvimento de uma região. Sim, muito importante esse ponto. Bom, a gente já sabe, né, que a Cocal ela é um exemplo, né, na produção de biogás, de biocombustíveis, que isso já faz parte, né, do nosso pensamento, do nosso comportamento da transição energética, né? Mas como que indivíduos e empresas, né, outras empresas também, elas podem se envolver ativamente nesse processo da transição energética? Giovanni, o primeiro passo sempre é conhecer o seu processo. Então, toda empresa ou todo indivíduo, né, a gente deveria individualmente entender quais são os impactos que eu estou gerando para o meio ambiente, quais são as emissões de gases de efeito estufa que o processo que eu realizo até no meu dia a dia, ao invés de ir de ônibus, eu vou de carro, enfim. Claro, isso não é tão simples de ser discutido. Mas como empresas, então o primeiro passo é o mapeamento, é o inventário de emissões. As empresas precisam fazer os inventários de emissões, entender aonde são seus processos que mais geram impactos ambientais e mais geram emissões de gás de efeito estufa. E quando eu estou falando de emissões de gás de efeito estufa, acabo focando no carbono, né, que é o que está gerando um impacto global nas mudanças climáticas. Mas não é só sobre carbono, a gente precisa falar sobre a questão de água, sobre o impacto nos solos, na água, no nosso entorno. Então, o primeiro passo é sempre conhecer, saber onde estão gerando os impactos e aonde, e aí fazer um planejamento de onde pode ser reduzido, né? Como a gente pode reduzir? Pode reduzir reciclando mais, reduzindo o nosso consumo nas empresas e mesmo no nosso dia a dia, né? Como consumidor, como cidadão. A gente pode, então, reduzir, reciclar, reutilizar ao máximo. E gerar também esse processo de conscientização dos nossos pares, né, do nosso entorno. Então, esse papel que a Cocal está fazendo, por exemplo, nessa iniciativa do webinar é muito importante porque gera conscientização e divulga conceitos, divulga boas referências de como trabalhar
a questão de meio ambiente. Então, esse também é um ponto importante, a própria divulgação desses caminhos para a economia circular, para a transição energética. E quanto mais a gente puder consumir fontes renováveis, melhor vai ser para toda a nossa sociedade. Esse ponto da conscientização, né, que você está falando, né, tem muito a ver com o que eu falei no começo, né, que às vezes a gente ouve, né, certos termos, né, transição energética, ESG, né, e a gente acha que está muito longe da gente, né, mas, por exemplo, né, um dos resíduos que a gente pensa em utilizar para produzir o biogás, né, que são os resíduos sólidos urbanos, né, a separação já começa na nossa casa, né, por exemplo, dentro da Cocal, né, a coleta seletiva, né, então quando eu jogo lá, né, o meu lixo de forma correta, né, descarto de forma correta, isso já tem a ver, né, com essas práticas sustentáveis e que lá na frente esse resíduo pode ser utilizado também, né, para a degradação da matéria orgânica e produção, por exemplo, de um biogás, né. Então isso são práticas que são muito presentes no nosso dia a dia e que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Perfeito, Gi, é exatamente a separação dos resíduos é algo essencial que a gente pode fazer. Não, é um desafio às vezes, né? Porque a gente está na correria do dia a dia, você quer resolver o que você tem que resolver, mas são pequenas ações do nosso dia a dia que a gente pode fazer diferente. E isso a gente vai gerando conscientização, a gente vai gerando impacto também em cadeia nas pessoas que estão ao redor da gente. Eu também costumo pensar sempre quando eu vou abastecer meu carro, né? Independente ali da diferença de valor, eu sempre tento colocar etanol, porque eu acredito que sim, eu tô fazendo a diferença. Vou impactar um pouco menos, ao invés de colocar gasolina. Então, são pequenas ações no nosso dia a dia, de não utilizar um copo plástico e de utilizar uma caneca e lavar. Claro, com todo o cuidado que a gente tem que pensar sempre em avaliação de ciclo de vida ambiental. Claro que dependendo da região, às vezes a água é um problema. Mas, no geral, a gente tem muito que a gente pode fazer em relação a resíduo, em relação ao dia a dia do nosso consumo, de apagar uma luz e na conscientização também das pessoas que estão ao nosso redor, né? Nossos filhos, nossos parentes, nossos colegas de trabalho, sabendo que a diferença vem desse trabalho de pouco a pouco de cada um. Na questão da transição energética, na questão da diversidade também, porque não é só, como eu te falei antes, não é só sobre transição energética em si, sobre as fontes, tecnicamente, mas a gente também tem que falar sobre fazer uma transição energética para um país com mais diversidade, com mais inclusão social, com mais oportunidades. Então, também tem essa visão que a gente tem que ver de uma forma mais ampla. Aproveitando o gancho, né, que a Leidiane falou do etanol, né, tem toda uma campanha sendo feita, né, pelas usinas, com a única, né, de etanol, né, que é mais sustentável. Então fica aí o lembrete também para todo mundo, né, abasteçam com etanol, né. Só esse final de semana você fica com etanol. Muito bem, Leide. Bom, a gente já está chegando ao final, né, do nosso bate-papo. E para finalizar, Leide, eu queria saber a sua opinião, como que você avalia as iniciativas das empresas do Brasil, em geral, e até mesmo da Cocal, né, com relação à contribuição da transição energética, né? Se você acha que a gente precisa ser mais efetivo, ou se estamos começando bem, o que falta ainda para, de fato, né, a gente estar imerso nesse tema de transição energética e sustentabilidade? Então, Giovanni, eu acredito que nós já estamos temos avançado muito, e algumas empresas e alguns estados, alguns governos também vêm avançando mais dentro das suas possibilidades. É importante entender que a gente vive em um país que tem uma grande desigualdade social, tem desigualdade entre regiões também, mas eu acho que a gente sempre pode fazer mais. Então, eu vejo assim, a Cocal, para mim, é uma referência, é uma empresa com quem eu troco muito com vocês, porque realmente o que vocês vêm desenvolvendo, e eu falando um pouco mais até da parte de biogás, que eu acompanho mais de perto, a capacidade de inovação de vocês e de olhar o processo de produção e buscar melhorias e buscar avançar nessa questão de emissões, de eficiência, de melhoria ambiental, é algo assim memorável. Acho que realmente eu quero parabenizar vocês
pela capacidade de inovar e de assumir o risco de inovar, porque nem sempre é fácil. Inovar é assumir risco, é tentar fazer diferente, é pensar fora da caixa, e você tem que convencer muitas pessoas para trabalhar dessa forma. Então, com certeza é memorável, e tem várias outras empresas no Brasil fazendo o mesmo. Mas a gente precisa fazer muito mais, e é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo, né, dessa divulgação, porque é entender que é importante influenciar outras empresas, influenciar os prestadores de serviço, toda a cadeia de produção, para fazer mais, para buscar e fazer mais e mais rápido, porque a gente vem vivendo os impactos das mudanças climáticas e das mudanças que nós, seres humanos, causamos nas últimas décadas ou mais, né, centenas de anos que a gente vem causando no nosso ambiente, e a gente precisa fazer rápido para que a gente não sofra, nós já e as gerações futuras não sofram tantas consequências. Então, eu sempre acredito que é possível fazer mais rápido, investir mais, e a gente se posicionar também internacionalmente para que os outros países também nos apoiem nesse processo de fazer mais, né? Não adianta a gente ficar como país, um colocando a culpa no outro, de que quem emitiu mais, em qual momento. Agora é a hora da gente tomar as decisões juntos e trabalhar muito como o Cocal, reforçando, vem fazendo nos últimos anos, de inovar e tentar realmente se posicionar e cumprir seu papel de mudança na sociedade. Legal. Bom, nós chegamos ao fim do nosso primeiro webinar, né, Introdução à Transição Energética, que faz parte das ações voltadas para a Semana do Meio Ambiente na Cocal. Esperamos ter contribuído com a conscientização e trazendo mais informações para vocês sobre o tema. Leide, a gente agradece muito a sua participação. Aproveito também para agradecer a sua parceria com a gente, né? Tem feito tantas coisas para nos ajudar, né? Aí de parcerias com instituições, universidades, né? Seu networking é maravilhoso e sempre ajuda a gente. Além disso, é muito bom, né, ter esse contato com você, que é inspiradora, principalmente com a sua atuação na rede, né, Mulheres de Biogás, que para nós é um exemplo, tá? Obrigada, Giovanni. Nossa, uma honra. Obrigada pelas lindas palavras. Estamos aí sempre buscando conectar as empresas. A gente sabe do desafio, né, das indústrias, do mercado, se conectar com a área de pesquisa e desenvolvimento, com as universidades. Então, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, de fazer esse match, né, essa conexão. E com a Cocal funciona muito bem, porque vocês têm essa capacidade inovadora, essa visão. Então, para mim é um prazer. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, conversando com vocês, passando um pouquinho do meu conhecimento e buscando aí que a gente acelere esse processo de transição energética por meio da divulgação do conhecimento. Obrigada, Leide. Tchau, tchau. Tchau. Até mais, pessoal. Até mais.